Bem, neste vídeo vamos falar sobre a obra de Mia Couto, Terra Sonâmbula, e o conto de José Vieira, A Hora dos Ruminantes. Nas duas obras estão marcadas dentro do que é na literatura, dentro do que é o realismo mágico. Essa mistura da realidade, dos sonhos, da fantasia, das projeções que aparecem nelas, misturada com essa realidade num contexto bastante cruel que aparecem acontecidas nas duas obras. A obra de Mia Couto é uma obra que vai falar sobre Kinsu, que é uma personagem principal, que é a personagem principal da escritora. Esta obra está dividida em 10 cadernos, seriam. São escritos que fala sobre a busca ou na búsqueda de seus pais. Bem, com a ajuda de outra personagem, vão acontecendo diferentes fatos misturados também com essa fantasia, com essa imaginação, ou com também esses sonhos com esses sonhos fora da realidade, que de alguma forma busca fugir da realidade. A obra de Mia Couto está marcada dentro de um contexto social, político também, no que é a guerra civil, esta luta pela liberdade, pela independência do país de Moçambique, e que na verdade estão presentes na obra. No entanto, a obra A Hora dos Ruminantes, de José Vieira, também temos um contexto muito difícil. Foi escrito, na verdade, ao redor dos anos 60, 1960, plena ditadura militar. Então temos aí um contexto bastante, ou dois contextos, tanto a obra de Mia Couto como a obra de Vieira, contextos bastante difíceis e cruéis e violentos da história. Dentro deste contexto social, político, violento que estão marcadas nas duas obras, vamos estabelecer um ponto de contato. Por um lado temos o realismo mágico, que falamos, essa fuga da realidade, esse mundo de fantasia, através dos sonhos, das suas projeções, e também vamos ter, por outro lado, a questão da terra, e como de alguma forma a terra vai estabelecer o ponto de contato nas duas obras. E como de alguma forma a terra nas duas obras estão, digamos, aparecem, mas vamos ver que por um lado na obra de Mia Couto vai aparecer como essa própria terra, essa própria identidade, e também como na obra de Vieira aparece como essa terra usurpada, como ocupada. Bem, para começar como vamos falar sobre a terra e como a presença, como a terra simboliza, essa terra sonâmbula, dormida, simboliza a terra de Moçambique, vamos começar. Nas primeiras linhas do conto, da obra de Mia Couto, já está dizendo por que falamos de terra sonâmbula. Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos fora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Aí fala sobre a crença dos matemáticos.
Então, que falamos de terra? Porque falamos de terra sonâmbula. É? Então diz, o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos para nos fazerem parentes do futuro. Fala de Ituaia. Então falamos, é o sonho que a gente se mantém, é o sonho, através do sonho que a gente se mantém viva. Por quê? Porque quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos, estamos imaginando os habitantes de Moçambique em plena guerra civil. Quando a gente abre os olhos, quando a gente está em contato com outra pessoa, a gente observa a realidade, a gente vê que na verdade está morta. A gente sofre. Por que falamos de sonâmbula? Falamos de sonâmbula porque aquele que está dormido, mas que na verdade está dormindo e escapa ou fuge da realidade. Essa realidade tão cruel, tão hostil e tão violenta que os habitantes de Moçambique sofreram isso. E deve ser que ainda sofrem, né? Então, falamos de uma terra muito, muito triste e que a gente tem que se manter sempre em sonho. Porque através dos sonhos a gente imagina, através dos sonhos a gente permanece vivo nessa realidade que através, digamos, através da liberdade, procura na liberdade, procura a democracia, a igualdade de direitos. Bem, já na hora dos culminantes, esta obra que fala sobre de José Vieira, temos um contexto bastante também difícil, que é no Brasil, que foi a ditadura militar. José Vieira imagina um povo. Neste caso, o povo não existe, se chama Manarareiro. Não existe. Mas, mais ou menos, poderíamos estar imaginando no interior do Brasil. Um povo pequeno, de poucos povoadores. Então, acontece um fato muito esquisito, se poderíamos estar dizendo. A chegada de uns homens. Acampam, moram aí, mas o que está acontecendo? Então vou ler um pouquinho como a chegada destes homens gera no povo uma questão bastante inquietante nestes cidadãos. No dia seguinte, a cidade amanheceu ainda sem touzinho, mas com a novidade: um grande acampamento fumejando e expulsando de outro lado do rio. Coisa repentina, de esfregar os olhos. As pessoas acordavam, chegavam na janela para olhar o tempo antes de lavar o rosto e davam com a cena nova. Uns chamavam outros, mostravam, indagavam, ninguém sabia. Em todas as casas era gente se vestindo às presas, embaraçando a mão em mangas de paletó, saindo sem tomar café, pisando cachorros leros, cachorros caindo, gente xingando, gente dando peitada em gente, derrubando o chapéu, a algazarra, a correria. Todos deviam ter visto ao mesmo tempo. A parte alta do largo, as janelas dos sobrados, os barrancos estavam tomados de gente olhando, apontando, discutindo. Então temos aí uma cidade que se encontra ante uma situação bastante incrível, que é a chegada de um grupo de homens. Quem são esses homens? O que estão fazendo aí? O que desejam? Bem, então encontramos duas coisas muito interessantes nas duas obras. Por um lado, então, temos a terra sonâmbula, aquela terra que se mantém sempre se mantém dormida, digamos, porque como falamos antes,
Através, a terra se mantém dormida porque através dos sonhos a gente se mantém viva. E encontramos esta na obra de Vieira, a terra ocupada, a terra usurpada. Por quê? Para quê? O que desejam esses homens? Que está acontecendo aí? Bem, então, voltando ao conto de A Hora dos Ruminantes, falamos que fala também temos um contexto bastante particular, que é no Brasil, a ditadura militar, e como de alguma forma esses homens estão representando a opressão, a violência, a usurpação das terras, que isso também acontecia, que aconteceu no Brasil. Bem, um fato muito particular que aparece nas suas obras é a questão do como nomeia esse nome, esse povo, como se fosse uma personagem. Então temos aí, por exemplo, é um nome bastante particular, se chama Manarareima, o nome do povo, e diz aí: Manarareima foi dormir pensando nos vizinhos esquivos e fazendo planos para tratar com eles quando chegasse a ocasião. Então temos aí uma questão bastante, o nome dessa terra, desse lugar. É como se fosse, na verdade, uma personagem mais da obra. Também temos outro trecho que diz: Manarareima, ao cair da noite, anúncios, prenúncios, bulícios, trazidos pelo vento que bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo de escuro, pálpites de sapos em conferências, grilhos afiando ferros, morcegos costurando o esmo. Bem, então temos como se fosse, na verdade, uma personagem mais, mas na verdade está falando da própria terra, do próprio povo, do próprio nome do povo. Assim mesmo, também temos na obra de Miyakoto uma questão bastante particular também com a questão da terra. Aparecem muitos trechos que falam sobre essa terra, os sofrimentos da terra, aquela questão também, a conexão entre a terra e aquele imaginação ou aquele plano da fantasia ou da imaginação, aquele contato com a natureza também, que é muito interessante. Também o que acontece bem também sobre os encontros que tem através dos sonhos, essas projeções, essas superstições também que aparecem. Também, por exemplo, podemos assim escolher alguns trechos que falam sobre a terra. A terra caiu em desordem, sopraram ventos que arderam no sol, secaram fontes e lagos. Também fala, por exemplo, também fala sobre a terra virgem, diz quando diz Carmen, está neste trecho, está proibida, quando fala sobre o encontro da Virgínia, diz: estás proibida. O marido lhe gritava com insistência as interdições, ler, ouvir, rádio, cantar. Tudo porque ele insistia no desejo de regressar a Portugal. Era a sua única vontade, ao breve círculo de seu sonhar. Mas, mamã Virgínia, por que não gosta desta terra? E quem te disse que não gosto? Era por razão desse amor que ela queria partir, porque a visão daquela terra em tais desmandados maus tratos era um espinho de sangrar seus todos corações. Eu suspirava em imperfeita certeza. Quanto tempo demora o tempo? Depois, dedo cruzando os lábios em ordem de segredo, conduzia a Farida pelo corredor.
queria que a menina contemplasse o vestido verde pendurado, pronto, sem nenhuma fruja. Bem, aí fala um pouquinho, né, dessa questão da terra, como falava antes. Mas na obra podemos também estabelecer outro fato muito interessante, que é a questão, também falamos da terra como base deste análise, deste vídeo, mas também que a partir daí surgem elementos que também se relacionam com essa questão da terra, da identidade, aquele trecho que fala sobre o colo, estar colocado no colo, aquele trecho que fala sobre a leite da mãe. São elementos, aquela questão da natureza, aquela questão dos elementos que aparecem, daquelas histórias, aquelas histórias oralmente, cantadas oralmente. Então, podemos dizer que nas duas obras aparece a questão da terra, e que de alguma forma ou outra estão na procura de sua própria identidade, que estão que se veem ameaçadas e que atuam, né, atuam de alguma forma.